Baseado em minha pesquisa durante os últimos tempos, o nosso mundo é muito diferente desse modelo que vem sendo ensinado pelas autoridades que expõem o assunto. Leva-se algum tempo para chegar a um entendimento e leva ainda mais tempo para ganhar a coragem para falar a respeito. Para alguns, pode até mesmo ser bastante embaraçoso falar a respeito publicamente, mas trata-se de algo real. Não é uma conspiração, não é uma distração e não é apenas mais um movimento. É um debate razoável. São centenas de milhões de pessoas no mundo tomando o que nos foi dito e comparando com o que vemos em experiência, apenas para descobrir que realmente eles mentem para nós. Uma vez que você começa a pesquisar a respeito, torna-se claro que não há nenhuma evidência para a bola giratória. E podemos realmente afirmar que vivemos em uma terra plana. Vejamos, a terra plana é muito mais do que apenas razoável. E o motivo para que muitos achem que é razoável argumentar contra a terra plana é porque todos nós fomos doutrinados a vida inteira com outro pensamento. Nós cegamente acreditamos em algo que A. nunca foi provado de fato e B. é praticamente impossível de ser. Graças às pessoas como os terraplanistas, a Terra plana ressurgiu nesses tempos e tem mais vapor do que nunca agora. Antes mesmo de ter conhecido a Terra plana, eu sabia que não devia confiar nessas fantasias heliocêntricas e programas espaciais do mundo. Exames minuciosos da NASA e outros programas espaciais revelam que as coisas não são o que parecem ser, que nós, o povo, estamos sendo enganados. Não temos fotos reais da Terra vista do suposto espaço sideral. E não importa o quanto tentemos, nós simplesmente não conseguimos encontrar a tal curvatura. Não é só isso, mas também as trajetórias de voo fazem muito mais sentido em um mapa plano. E, como sabemos, grandes massas de água não podem ser capazes de se curvar em uma bola gigante, girando loucamente, por mais que arrumem desculpas para isso. O modelo do globo é muito mais improvável do que qualquer coisa. E um bom detetive jamais acreditaria em nada do que nos dizem a respeito. A história do globo é tão cheia de coincidências impossíveis e circunstanciais que só prova que o globo é uma baita de uma mentira. Nós estaremos explicando por alto nesse vídeo, bem como dando outras razões pelas quais o mundo é o que estamos levados a acreditar. Aprecie e aprenda. Vamos começar. Fato. Nossas observações diárias da Terra são consistentes com uma superfície plana e estacionária. A maioria, se não todas as civilizações antigas, sabiam que a Terra é um plano. As pessoas de hoje diriam que culturas antigas eram ignorantes e inconsistentes, mas eles realizaram grandes feitos que ainda nenhum ser humano pôde realizar hoje em dia. A verdade é que eles tiveram conhecimento real e alguns de nós só têm a educação que nos foi dada. Mas o que é educação? Educação, hoje em dia, é quando você é ensinado sobre o que pensam e como pensar. Aqueles que são capazes de se lembrar e não questionar o que é dito sobre tais comandos são considerados bem educados. Mas há uma grande diferença entre ser instruído e ser inteligente. Só porque você acredita no que lhe foi dito,
não torna isso uma verdade. O fato é que o debate da Terra plana contra a Terra esférica é um debate que realmente nunca morreu. Esse debate tem sido travado por séculos e hoje em dia é um enorme argumento contra o globo e suas fantasias, assim como as centenas de mentiras sobre agências como a NASA, a qual foi fundada em 1958, onde, na última metade do século XX, conquistou uma vitória para a Terra Globo. E com isso foi deixado de lado temporariamente o debate entre plano versus globo. Embora que de fato a forma da Terra ainda há de ser provada, a NASA afirma que eles foram para a Lua e capturaram uma imagem da Terra esférica como se eles sempre quisessem que fosse uma bola gigante. As pessoas têm dificuldade de questionar as coisas por si mesmas, mas nunca tema. Pesquise a verdade, porque você vai encontrar exatamente a mesma coisa que encontramos. Não temos nada a esconder aqui. Tudo está claro como o dia. Ok, vamos dar uma analisada sobre a tal foto do globo aqui no Photoshop. Você vê a Terra? Agora vamos em imagem ajustar os níveis e trazer os níveis mais aqui, levando-os mais acima. Uhul! O que é isso? Porque há uma caixa quadrada em torno da Terra que alegadamente foi retirada dos astronautas sobre a Lua na Apollo 17. As pessoas se perguntam por que eu não confio na NASA. É por isso que eu não confio na NASA. E o pior é que muitos vivem dizendo: todo mundo já viu filmagens e fotos de coisas a partir do espaço. E vocês, terraplanistas, continuam a rejeitar essas imagens. Bem, é por isso e muito mais que rejeitamos tudo isso. Esses caras são mentirosos. Quais são algumas das observações básicas que alguém pode fazer para determinar que a Terra não é um globo e não está girando? Fomos ensinados que nós estamos em uma bola, girando em torno do Sol, e assim ouvir que você poderia estar em uma superfície plana, imóvel, no centro do qual é o próprio universo, com todos os corpos celestes girando em torno de você. Exatamente como parece, na verdade. Vem como uma surpresa, mas não deveria, porque nossos olhos experienciam e nosso bom senso nos dizem que o horizonte é perfeitamente plano e nós nos sentimos imóveis. Nós não sentimos que estamos girando a milhares de quilômetros por hora. Não importa quão alto um foguete amador e balões subam, o horizonte sobe junto com a visão do observador. E tudo isso comprova também, e só é consistente com uma Terra plana. A teoria do globo fica mais e mais incoerente com o passar do tempo. Sim, ela começou com uma Terra que gira a 1.600 km por hora e em seguida a mesma circula ao redor do Sol a 67 mil milhas por hora. E em seguida eles decidiram mudar um pouco o Sol do modelo heliocêntrico inicial para um modelo acêntrico, onde eles não sabem onde é o centro. E nós estamos apenas explodindo espaço afora, ocasionados por um Big Bang. Assim, estamos girando em torno do Sol. E o Sol está girando então ao redor da galáxia da Via Láctea a 500 mil milhas por hora. E em seguida, toda a galáxia, a Via Láctea, dizem eles, continua disparando a partir do Big Bang a 670 milhões de milhas por hora, quase a suposta velocidade da luz.
Portanto, há pelo menos 4 tipos de movimentos furiosos e contraditórios que supostamente estão nos levando a todo tempo e direções. Mas não conseguimos experimentar nada disso. Nem ao menos se pode medir qualquer um desses movimentos usando as estrelas. A Terra plana e imóvel não só é a maior revelação de tudo, mas é também a mais fácil de se provar. É só ver como tudo se encaixa exatamente como parece. Analisando mais e mais, apenas se comprova que, de fato, a Terra, em hipótese nenhuma, é um globo. Sabia? Até mesmo se você quiser testar através de reforço negativo, também funciona. Tente por você mesmo e você apenas irá encontrar provas reais para uma Terra plana e imóvel. Porém, quando procuramos qualquer prova do globo, a única coisa que encontramos é decepção, a não ser que você apenas tenha fé no que lhes foi dito. A própria ausência de curvatura da Terra nos comprova. Ou a Terra é muito maior em circunferência do que nos é dito, ou essa suposta curvatura simplesmente não existe. As pessoas assumem que há uma curva, mas nunca foi realmente provado isso de fato. Muito pelo contrário, basta pesquisar. Câmeras com lentes de distorção, filmes de Hollywood e CGIs da NASA são os mais próximos que chegamos a ver essa curvatura imaginária. O engano e as mentiras são tão difundidos e tão profundos que realmente conquistam a muitos. A superfície da água é sempre nível, e isso é apenas sua física natural. Sabemos que a água, se desobstruída e incontida, fluirá para fora, até encontrar o caminho mais fácil para manter seu próprio nível. Mas o modelo de terra-bola afirma que os oceanos são enormes paredes de centenas de quilômetros de águas curvadas em torno de uma esfera. Isso é ridículo. Eles dizem que a gravidade explica tudo, mas você nem ao menos pode vê-la ou comprová-la. Ao irmos para a praia, vemos horizontes completamente planos. Se vê a água sempre muito gentil, chegando na costa. Contudo, há o lindo mármore azul que a NASA mostra e por ele afirma que estamos vivendo nessa circunferência de 24.901 milhas e 3.959 milhas de rádio. E para se encontrar a curvatura, você tem que calcular 8 polegadas vezes a sua distância ao quadrado. Isso é, 8 polegadas vezes você à distância ao quadrado. E se você não se enquadrar à distância, você descobre que não é isso que a NASA tem nos mostrado. Mas eles nos deram um belo mármore azul que muitos amam, não é? Então, 8 polegadas de 1 milha, 32 polegadas de 2 milhas, 16 pés com 5 milhas, assim por diante e assim por diante. Então, o que fazemos agora é observar esse pier que está em Daytona Beach, Flórida, e como se pode ver, entre a água e a passarela do cais, possui cerca de 12 a 16 pés, com base na altura das pessoas e os trilhos. Então, começamos a mensurar e a 4,92 milhas de distância, medimos com base em que a distância e segundo a fórmula deverão haver 16 pés de curvatura. Mas, obviamente, ainda se pode ver toda a diferença sob a passarela que há entre o pier e a água. Portanto, além de que, por trás do pier, existe um farol que você pode ver logo acima do cais e ver a luz do mesmo, que é de 16 milhas de distância da localização desse farol.
Agora, vemos que o farol possui cerca de 175 pés de altura e a curvatura de 16 milhas de distância, ao qual deve ser 170 pés. E você pode claramente ver todo o farol e, além disso, o cais. Como eu disse que deveria haver uma centena de 70 pés de curvatura e não há nenhuma. Esses hotéis são vistos ainda mais longe. Esses são em New Smyrna, a 20 milhas de distância. Se a NASA está certa e nós vivemos em uma bola, eles vão ter de comprovar que existe a curvatura, não apenas através de CGIs. Isso significa, então, que você não pode dizer que vivemos nessa bola e depois dizer: você não pode detectar a curvatura. Bem, você tem que detectá-la em algum lugar se ela existe, como dizem. Porque o que conseguimos comprovar por nós mesmos, através de experimentos, é de que a Terra não é de fato uma bola. E eles apenas dizem que nós vivemos nela e que é bastante grande, assim como o mármore azul que eles nos apresentaram. Os faróis são um grande exemplo. O farol da ilha de Wright, na Inglaterra, possui 180 pés de altura e pode ser visto até 42 milhas de distância. Porém, a distância em que os astrônomos modernos dizem que a luz deve cair é de 996 pés abaixo da linha de visão. Por que você ainda pode ver esses faróis, então? Outra coisa que vale a pena mencionar é de que as pessoas estariam familiarizadas com a Estátua da Liberdade, o qual a mesma ergue-se a 326 pés acima do nível do mar e em um dia claro. Ela pode ser vista a 60 milhas de distância. Agora, se a Terra fosse um globo nas dimensões que eles nos dão, isso iria colocar a Senhora Liberdade em impossíveis 2.074 pés abaixo do horizonte. Não existe nenhuma foto da Terra bola. Imagine isso, em pleno 2019, e nós ainda não temos uma imagem de nossa casa. Milhares de supostos satélites em órbita da Terra, e por que não podemos obter milhares de fotos? Pelo menos uma foto verdadeira sem composições feitas no Photoshop. Ora, nós deveríamos ter um canal na TV que mostre a Terra girando 24 horas por dia, todos os dias. Não temos, mas podemos ouvir o próprio Robert Simon da NASA dizendo como obter uma imagem falsa da Terra. Em 1972, vimos nossa casa de uma maneira nova. Na suposta missão da Apollo 17, astronautas tiraram uma imagem da Terra. Supostamente, nos foi mostrado um primeiro olhar para a nossa casa, sendo um planeta como uma única entidade. Segundo vários cientistas da NASA, as fotos tiradas são compiladas a partir de dados instrumentais dos telescópios da NASA, que orbitam a Terra a cada 100 minutos, tomando as medidas da luz que vem fora do planeta. Isso pode ser traduzido em fitas de imagens como esta, e, em seguida, em um deles se é capturado a imagem que nos mostram da Terra feita pela NASA, e vai direto para o álbum Fantasias do Espaço, o que pode ser uma das maiores coleções imaginárias da história humana. Então, em 2002 foi feita a Mármore Azul 2.0 da NASA por Robert Simon. O trabalho de Simon é principalmente utilizar dados e produzir composições artísticas a partir deles.
uma composição de conjuntos de dados de vários instrumentos diferentes traduzidos numa imagem. Então, na verdade, tiveram que formar as nuvens. Em seguida, se passa para os layers dos oceanos. Para isso, usam um instrumento que media e capturava dados de fitoplânctons no mar. Logo abaixo se colore azul escuro, porque eles são, em sua maioria, a parte baixa de meados dos oceanos. E, em seguida, se é dado um toque um pouco maior, adicionando um pouco mais de brilho verde. Em seguida, para as nuvens, lá atrás, é corrigido um pequeno problema, porque muito pouco espaço entre cada órbita, por isso algumas delas são clonadas. É Photoshop, mas tem que ser. Em seguida, houve uma outra camada a fim de simular a atmosfera e então é adicionado um pequeno ponto brilhante. É o chamado realce espetacular. Então, é o reflexo da luz solar fora da água. Essas são as peças, mas você não pode apenas tapá-las todas juntas ou não vai aparentar serem reais. Se é necessário encaixar todos os layers com destreza, pois no final é uma arte feita para criar o mundo como se imagina que seja. E como todos sabem, Robert Simon não é um astronauta. Ele nunca foi ao espaço. Apenas olhou para essas imagens com atenção, mas uma vez tentando entender a sua essência. É Photoshop, mas tem que ser. 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 Ah, desculpe-me, mas é que eu sou alérgico à baboseira. Não existe uma imagem autêntica da Terra e por si só isso é um enorme embuste. No filme O Show de Truman, Christoph pergunta: por que você acha que Truman nunca chega perto de descobrir a verdadeira natureza do seu mundo até agora? As pessoas aceitam as fantasias como realidade do mundo com as quais são apresentadas desde que nascemos. É simples assim. O modelo de Terra plana é um modelo em trabalho e de nenhuma forma ainda está definitivo devido à natureza deste encobrimento maciço e de toda essa mentira do globo. Durante os últimos 500 anos, nós estivemos completamente comprando o modelo heliocêntrico de Copérnico, mas o que nós temos por base sobre a geografia do nosso plano ainda se baseia no mapa azimutal equidistante, que, como sabemos, também não chega a ser o mapa real do nosso mundo. Este mapa é tão antigo que chega até o ano de 1000 e possivelmente é ainda mais antigo. Ele também é utilizado como o mapa oficial da US Geological Survey. E também, como vemos, é o logotipo oficial das Nações Unidas. Seria essa uma alusão do nosso verdadeiro lar que está sendo escondida de nós em plena vista? Eu acho que é. A primeira coisa que um monte de gente diz é: se a Terra é plana, cadê a borda? Bem, olhe para este mapa onde Antártica é uma barreira de gelo de 360 graus que mantém todas as águas em nosso plano. Essas paredes de gelo são reais e elas estão a 150 pés acima da superfície da água. Em seguida, você precisa entender que não há acesso independente para a Antártida e as pessoas só podem ir lá com um dia de passeio. Lá não existem cidades, não existem residentes permanentes e muito menos diversidade animal.
O que existe além e muito mais adentro das paredes de gelo ainda é uma incógnita. Até onde o gelo se estende, onde termina e o que existe adentro da Antártida. O Tratado da Antártida foi assinado em 1959 por 12 nações, afirmando que a Antártica é um local apenas para fins pacíficos, sem atividades militares, apenas para estudos científicos, pesquisas e exploração do governo, e quaisquer expedições por lá devem ser previamente discutidas e aprovadas pelo governo responsável. É o tratado mais firme e bem-sucedido do mundo entre as nações. O tratado também afirma que existem navios, estações e equipamentos para garantir o cumprimento do tratado. Não sei vocês, mas isso soa como atividade militar para mim. De qualquer forma, o mapa azimutal equidistante parece ser correto para a maior parte das coisas. Ao longo dos séculos foram utilizados outros mapas que se parecem muito a ele também. Vamos pensar em uma história interessante que esteve recentemente nas notícias e que suporta este mapa plano. Uma mulher deu origem a um voo de Bali para Los Angeles e o voo fez um desembarque de emergência no Alasca. Aqui está como seria em um globo. E aqui está como seria em uma terra plana. Qual deles faz mais sentido? Exatamente! Um grande problema que eu estava tendo com a Terra plana por mais tempo foi o nascer e pôr do Sol. Eu percebi que era uma questão de perspectiva e refração atmosférica. Primeiro, você deve entender que o Sol não está a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância. E se estivesse, nunca o veríamos como vemos. Sua iluminação é concentrada, porque ele está mais perto, e é muito mais provável que o Sol esteja apenas a alguns milhares de quilômetros de distância, e que ele seja do mesmo tamanho que a Lua. Uma vez que você entenda isso, todos os eclipses solares fazem mais sentido em uma Terra plana. Incrível! E não é que faz mesmo sentido? Ok, entendemos então que o Sol está próximo. E com isso, compreendemos que a visão que temos dele é limitada pela nossa própria visão devido à perspectiva que leva a luz a ele. Há uma quantidade generosa de luz localizada onde o Sol está. Com isso, entendemos que por estar tão perto, a luz não se espalha para todo o plano da Terra. O Sol circunnavega a Terra como um enorme relógio. Às vezes, isso leva um tempo para se assimilar. Tudo bem, vamos falar sobre o efeito Coriolis. A explicação que dão desse efeito é de que quando um objeto em movimento sai do chão, a Terra continua a rodar. Significa que ao disparar uma arma a uma certa distância, a bala começaria a girar devido à rotação da Terra. Se for esse o caso, então, por que o mesmo efeito não ocorre também com os aviões? Essas são apenas algumas coisas que demonstram mais sentido em uma Terra plana e imóvel. No globo, você precisa de uma centena de desculpas, como por exemplo, o porquê não se sente qualquer movimento da Terra ou porquê não é possível observar a curvatura da mesma. São aquelas desculpas de sempre, onde é necessária muita fé para acreditar nelas. E claro, não questionar nunca por usarem recursos de computação gráfica e câmeras com lentes de distorção, coisas as quais contrariam os nossos próprios sentidos. O fato é que a Terra é mesmo plana e estacionária.
Mas vamos agora explicar em termos leigos algumas dessas desculpas que os terraplanistas dão, como, por exemplo, o efeito de Coriolis. Segundo os que pregam, o efeito de Coriolis causa um efeito de giro quando uma bala, por exemplo, sai do cano de uma arma, onde a bala acaba deixando a superfície da Terra, de modo que quando a bala sai do cano da arma, a Terra ainda continua girando e a bala não segue esse mesmo movimento junto com a Terra. Assim, a Terra vai girando loucamente enquanto a bala está voando. Esse é um assunto delicado. De qualquer forma, mesmo a Terra plana sendo algo explícito, ela ainda é difícil de ser compreendida pela maioria das pessoas. Então, vamos deixar algumas coisas claras. Programas espaciais são uma fantasia e a maioria dos astronautas são maçons. E os mesmos têm que fazer um juramento de sigilo quando são recrutados para as chamadas missões espaciais. A questão é, existem diversos erros no material que é passado pela NASA e outras agências espaciais. Às vezes, podemos ver bolhas nos supostos passeios no espaço. Às vezes, até mesmo podemos identificar arreios e fios sobre as pessoas nas imagens da Estação Espacial Internacional. Outro erro clássico são os cabelos das astronautas, que não se movem de acordo com o que seria na suposta microgravidade. Essas são apenas algumas das enormes falhas a respeito desse modelo globular, sem mencionar o cinturão de Van Allen, o qual a NASA afirma que o mesmo emite radiação em uma camada de partículas energéticas carregadas, o qual o mesmo rodeia em torno do suposto planeta, o tornando magnetizado, como se fosse um campo magnético envolvendo todo o suposto planeta. Soa como uma espécie de cúpula, no meu ver. Curiosamente, um dos funcionários da NASA admitiu que há necessidade de compreender esse cinturão de radiação antes que os humanos possam passar por ele. Observem o que eles disseram. Para ultrapassarmos as altitudes mais distantes da Terra, precisamos passar através dos cinturões de Van Allen, uma área de radiação perigosa. Radiação a qual pode prejudicar os sistemas de orientação, computadores de bordo e outros eletrônicos sobre a nave Orion. Naturalmente, temos de passar por esta zona de perigo 2 vezes, uma vez na ida e uma vez na volta. Mas Orion tem proteção. Uma blindagem será posta à prova quando o veículo atravessar as ondas de radiação. Sensores de bordo irão gravar os níveis de radiação para que cientistas possam analisar. Temos de resolver esses desafios antes de enviar as pessoas por meio dessa região no espaço. Vamos falar agora sobre satélites. Nós já mostramos que não existem imagens reais da Terra vista do espaço, assim como também os satélites não são o que dizem para nós. Como sabemos, torres terrestres são construídas em todo o mundo e são mais do que adequadas para transmitir sinais de rádio e televisão, assim como serviços de telefonia celular. A verdade é que o GPS é feito usando torres terrestres e as fotos do Google Earth são tomadas por aviões de grande altitude e a maioria do material coletado é feito através de carros normais na rua mesmo. Você sabia que os satélites foram, na verdade, inventados por Arthur Clarke, um autor de ficção científica? Eles logo se tornaram pseudociência depois disso, o que conhecemos como satélite geoestacionário. Enfim, tudo foi criado por um autor de ficção científica e, em seguida, dentro de uma década, eles afirmam ter enviado um desses lá para cima. E desde então, é através dessa tecnologia, supostamente,
temos toda a nossa rede de comunicações. Porém, se os satélites fossem mesmo reais, ouviríamos constantemente histórias deles sendo atingidos por um meteoro ou até mesmo cometas, mas sabemos que isso não acontece. Ninguém nunca perdeu seu sinal de TV durante uma chuva de meteoros, por conta de um desses meteoros terem batido em um desses satélites. Não acontece. Nunca aconteceu. E isso não vai acontecer porque satélites geoestacionários são de fato uma ficção. Estaríamos constantemente preocupados com eles no suposto espaço sideral e ouviríamos constantemente falar que algo de errado aconteceu com eles lá em cima. Mas isso não acontece. Outra coisa que temos que compreender é sobre a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando uma nova informação desafia suas crenças e você simplesmente não pode aceitá-la. É como digo, a ignorância é uma bênção e muitos preferem continuar presos a ela ao invés de encarar a realidade do mundo real. É ainda mais difícil para uma mente depois que ela atinge certa idade, pois não é fácil muitos aceitarem que foram enganados e em seguida percebendo que toda a sua vida foi gasta pensando e acreditando em uma coisa, quando na verdade a mesma era um grande engano mental. Ninguém quer se sentir como se tivesse sido enganado, como se estivesse em um cativeiro. Eu sou um ser humano assim como você. Eu também nunca havia pensado em meus sonhos mais loucos que tudo o que pensávamos ser verdadeiro era algo criado para nos aprisionarmos ainda mais. Mas o que vale é que esta jornada de realização e tomada de nossas mentes, uma jornada onde colocamos tudo o que sabíamos de lado para que possamos absorver informações verdadeiras que nunca havíamos sonhado em cogitar. E nessa hora, dizemos: dane-se, não foi nossa culpa por estarmos errados. Não é a sua culpa por ter se apaixonado por um truque que todo mundo também aceitou. Eu estou aqui com você. É hora de derrubar essa barreira mental e reconhecer que temos muito trabalho a fazer, a fim de descobrir o que é esse lugar onde vivemos e sabermos por que realmente estamos aqui. Não seremos mais escravos do sistema. Não deixaremos que os mesmos controlem nossos pensamentos, nossa realidade que foi manipulada e a verdade escondida de nós. Por favor, acorde e tente despertar todos também. Mas, então, como isso aconteceu? Ok, vamos começar na sala de aula. A primeira vez que alguém entra em uma escola e numa sala de aula, ela é introduzida ao modelo global da Terra. Um modelo tridimensional da Terra que nunca foi provado e foi inventado em 1400 depois de Cristo. Mas à frente, em 1927, uma empresa cinematográfica de grande orçamento chamada Universal Studios saiu com a sua introdução em um filme. E adivinhem, já haviam mostrado o modelo global mesmo antes da NASA supostamente ter comprovado a forma da Terra 30 anos antes da NASA sequer ter sido fundada. Ao longo dos anos, a Universal Studios criou vários intros e logotipos de uma Terra esférica. E até hoje vemos a bola giratória passar antes de muitos dos filmes que assistimos. Além disso, existem inúmeros filmes sobre o espaço que utilizam o mesmo modelo.
A verdade é que tudo isso tem sido feito para que sejamos doutrinados, e eles têm feito isso com sucesso até hoje. De fato, a Terra esférica permanece não comprovada até hoje. E tudo o que fizeram foi empurrar goela abaixo essa fantasia. Precisamos acabar com essa programação bem aqui e agora e descobrir o que está acontecendo. Não mais abraçando essa ilusão que foi criada por psicopatas. Vamos continuar procurando respostas e tentando fazer algo acontecer. Tudo o que eu quero saber é: quem vem comigo? Infelizmente, não temos o tempo suficiente até que eles consigam completar sua agenda final. Eu gostaria de ser um explorador desse novo e verdadeiro mundo, assim como descobrir o que tem na Antártida e no centro da Terra. Mas estamos muito atrasados e temos pouco tempo agora. Realmente, já existem evidências que mostram que a Terra é plana e estacionária. Existem ainda muito mais provas, apenas com base em análise pura e raciocínio lógico. Portanto, a Terra não é realmente uma esfera, nem é oblata, ou até mesmo um esferoide oblato, muito menos também tem forma de pera, como o astrofísico, ator, comediante Neil deGrasse Tyson disse. Realmente temos um grande problema em relação à humanidade em geral. Tanto a falta de pensamento crítico quanto a falta do livre pensar. Realmente estamos em um grande dilema. Precisamos questionar tudo e nunca aceitar algo apenas porque alguma autoridade que supostamente é considerada capaz afirmou ser verdade. Precisamos começar a olhar para essas coisas, olhar para elas com um olhar crítico e uma mente crítica. Não acredite em nada do que eu ou qualquer pessoa diga. Questione tudo por si mesmo. E mesmo assim, procure sempre estar errado. E quando mais acreditar em algo, mais questione o mesmo também. Assim, você chegará o mais próximo da verdade de tudo. Porque, na realidade, ainda temos muita coisa a se ver. E depois que você entender que a Terra é de fato plana e estacionária. Eles mentiram sobre tudo a respeito. Omitiram que há uma cúpula sobre nós, chamada o firmamento, e que o Sol, a Lua e as estrelas estão sob essa cúpula e são muito menores e mais próximos e se movem em seus próprios padrões sobre a superfície da Terra. Não há planetas, apenas estrelas do céu, e o espaço sideral é pura ficção. Não existe um universo interminável e caótico que se criou. Nós temos um Criador e nós temos um propósito. A Terra plana é apenas a pontinha do iceberg e o que vem após abrir essa porta, seguindo pela toca do coelho, é algo que só os escolhidos serão capazes de compreender. Você está comigo?